No ar, JF Cast, seu programa de saúde e bem-estar associado a um bom bate-papo, promovido por nossa equipe de podcast da Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Agora JF Cast, com Joelísio Fraga. Olá, muito boa tarde. Com o apoio do grupo AMB Ibracol, empresas da cidade de Lins, parceira nesse nosso projeto, estamos iniciando o nosso podcast ao vivo pela Melodia FM 87.9. Você pode também estar acompanhando pelo YouTube e pelo Spotify. É só você digitar AJFMM Joelísio Fraga. Aproveite, se inscreva, comente e ative as notificações. No episódio de hoje, celebramos o Dezembro Laranja, uma campanha nacional que nos convida a refletir sobre a importância da prevenção ao câncer de pele, o tipo de câncer mais comum no Brasil. Você sabia que pequenas atitudes no dia a dia, como o uso do protetor solar, podem fazer uma grande diferença para a sua saúde? Hoje vamos falar sobre proteção, cuidados com a pele e como todos nós podemos adotar hábitos que salvam vidas. Fique com a gente, descubra como o sol pode ser um aliado desde que respeitado com responsabilidade. Prepare-se para se informar, cuidar de quem você ama e transformar o seu olhar para o cuidado com a pele. Para falar sobre esse valioso tema, eu tenho o prazer de receber a doutora Luciana de Castro Neves, médica dermatologista, no qual eu agradeço muito por ter aceito o meu convite. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada pelo convite. Estou nervosa, mas vamos lá. A gente chega lá. Foi difícil trazer ela, viu? Mas estamos aqui e com certeza vamos aprender muita coisa com a doutora Luciana. Vamos lá. Primeira pergunta, quem é a doutora Luciana? Eu sou uma médica carioca e vim trabalhar aqui há 23 anos. Sou médica dermatologista e formada na Federal do Rio de Janeiro. Adoro dermatologia clínica e, sei lá, estou aqui para aprender com você também e vamos correr atrás aí das perguntas. Vamos trocar experiência. Por que você veio parar em Conquista? Eu queria uma vida mais tranquila. Sim. E o Rio de Janeiro é bem agitado, bem complexo. Eu tinha uma vida muito, muito complicada e eu queria ter filhos. Então, eu pedi ao meu marido para a gente pensar na possibilidade de mudar para o interior. Como ele é baiano, sim, a gente cogitou a hipótese de vir para o interior da Bahia. Mas, assim, a gente não conhecia ninguém. Meu cunhado, que é mastologista em Salvador, ele um dia me ligou que ele tinha visto, ele e a esposa tinham visto um anúncio no jornal que estavam precisando de médico aqui em Vitória da Conquista. Ele sabia desse meu desejo, né? E eu liguei, era a prefeitura. E aí vim conhecer, adorei a cidade, achei assim muito diferente do resto do que eu conhecia da Bahia. Uma cidade organizada, muito arrumadinha e acolhedora. E aí resolvemos vir enfrentar, né? A ideia era ficar um tempo, fazer um pé de meia e voltarmos. Mas aí tivemos filho e a qualidade de vida para educá-lo aqui é infinitas vezes melhor. O clima é maravilhoso. Só o problema é a distância, né? A distância da família, que você perde muito contato. Mas trabalhar aqui, assim, eu entrei pelo SUS, né? Sim. Eu lá no Rio trabalhava particular, mas aqui eu comecei a trabalhar pelo SUS, com paciente de hanseníase e no SEMAI. Nossa, ali foi um aprendizado. Ali, eu juro para você, eu aprendi dermatologia trabalhando no SUS, na prática. E assim, agradeço muito meus pacientes que confiaram em mim naquela época. Eu tinha, sei lá, 7 anos de formada. Hoje estou fazendo 30 anos de formada. Parabéns, né? Obrigada. Então, assim, eu aprendi no dia a dia mesmo com os pacientes. E, assim, foi uma escola. Foi uma escola muito grande. Aí, depois de um tempo, eu continuei com hanseníase. E aí, eu saí do SEMAI
E aí comecei consultório, mas assim, o meu foco mesmo é clínica dermatológica. Eu faço algumas coisas de estética, mas eu gosto mesmo de, como diz o povo do Rio, crecas e perebas. Se bebeu água de conquista, já era. Uma amiga me disse que eu enterrei um umbigo aqui. Pois é, bebeu, já era. Aqui não sai mais. É verdade, né? Então, vamos lá. Ô, doutora, o que é o Dezembro Laranja e qual a importância dessa campanha? Foi uma campanha que a SBD inicialmente criou uma coisa assim, não tinha o título de Dezembro Laranja. Ele foi criado em 99, se eu não me engano. É isso mesmo, 99. Então, alguns médicos começaram com os líderes das SBDs regionais, né? Então, por exemplo, no Rio, o pessoal ia para a praia de Copacabana, montava uma barraquinha, vários dermatos eles se voluntariavam para atender as pessoas que estavam ali, examinavam os pacientes. E aí, cada regional tinha o seu número de voluntariado e era um dia específico. O primeiro que teve aqui foi em 2001, eu fui, foi Esther que coordena, aliás, sempre é Esther que coordena, a doutora Maria Esther Ventim. Sim. E foi aqui na Praça Barão do Rio Branco. E para que essa campanha? Porque a gente estava vendo a incidência maior de número de casos de câncer de pele. Então, a gente precisava tomar uma atitude. Não tinha uma atitude do governo, não tinha uma atitude das mídias, porque nem tinha direito isso naquela época, né? Era televisão, rádio. Em mostrar à sociedade que tinha que ter cuidado. Porque em dezembro, período do verão, né? Sim, sol forte. Sol forte e tal. Né? Em 2014 é que essa campanha passou a ter o nome de Dezembro Laranja. Como tem a campanha do setembro, né? Do novembro, rosa, azul, sim. Outubro, rosa. Então, Dezembro Laranja. Mas, assim, começou com essa divulgação inicial das regionais, das SBD regionais, em mostrar à população a importância de ter cuidado. Porque, assim, dentre os cânceres no mundo, 30% são de pele. Então, tem que ter uma orientação, tem que ter uma conscientização, né? E o sol, entre outros fatores, é o grande causador do câncer de pele. Pois é, um país tropical, né? Como o nosso. Sim, mas a incidência é grande, por exemplo, na Austrália. Aí vem a questão genética, porque a colonização ali tem os nativos, mas a colonização ali é de pessoas muito brancas. E no norte da Europa também tem uma incidência muito grande, apesar de não ser tropical, né? Uma latitude elevada, mas não é longe do Equador, mas tem uma incidência muito grande também. Quais são os tipos de câncer de pele? Quais deles são mais prevalentes aqui no Brasil? A pele é muito grande, né? A pele é o maior órgão do corpo humano. Isso. Então, ela tem várias estruturas. Então, tem as 3 camadas principais, a epiderme, derme, hipoderme, que é a gordura. Mas ela tem glândula sebácea, glândula sudorípara, nervo, tem várias células de defesa, as próprias fibras colágenas, etc. Então, cada estrutura dessa pode gerar um tumor. Mas, dentre esses tumores, os mais frequentes são os carcinomas basocelulares, os carcinomas espinocelulares ou epidermoides e o melanoma. Esses 2 primeiros são não melanoma, eles não estão ligados à célula que produz o pigmento, que é o melanócito. Então, são os mais frequentes. Então, se eu não me engano, o basocelular, entre todos os carcinomas de pele, 70% são basocelulares. Melanoma está em 3%. Mas melanoma é mais agressivo. O baso ainda é bem mais brando, digamos assim, né? Esses são os mais prevalentes, mas tem outros. Tem muito. Tem muito, né? Tem muitos tumores. Tumores até vasculares, sarcomas. Então, o sarcoma de Kaposi, que tinha na época que teve o boom da AIDS, um dos motivos para descobrir foi a incidência maior de casos de sarcoma de Kaposi, que é um tumor vascular que era conhecido, visto só em judeus.
uma incidência maior e, de repente, um número absurdo de casos. Então, tinha alguma coisa errada, né? E aí, assim... Então, assim, mas os mais frequentes são esses 3. Entendi. E quais são os principais fatores de risco para o câncer de pele? Eu vou citar um monte, tá? Pode ficar à vontade. Aqui, a senhora está aqui para divulgar, orientar e alertar. Primeiro, mais pungente, assim, mais intenso, é a pele, é o tipo de pele. Nós temos 6 tipos de... A gente chama de fototipo de pele. Classificados, assim, por Fitzpatrick, para ver quem queima mais, quem não queima. Enfim, o fototipo 1 é o mais... E o 2 são os mais propensos. Por quê? Tem pele clara, olho claro, cabelo claro. Principalmente o 1, que são os ruivos. Que tem pele clara, olho claro. Então, são os casos, assim... O tipo de pele, com certeza, é o fator mais predisponente, né? Se você tem uma genética favorável a câncer de pele, se tem um histórico familiar, também. O melanoma, com certeza, é o que tem maior incidência de influência genética. Né? Então, um paciente que tem melanoma, o histórico familiar de melanoma, principalmente linhagem direta, pai, mãe, vovó, tem que ter esse cuidado. Doenças pré-existentes. Então, algumas doenças genéticas também podem provocar isso. O albinismo. O xantoma pigmentoso, que é uma alteração de superfície de pele que a pessoa não consegue reparar o DNA lesionado pelo ultravioleta. Se você tem uma úlcera na perna crônica que não fecha, está sempre ali, sempre ferindo, tentando cicatrizar. Essa tentativa de cicatrização e reparação e regeneração pode gerar uma célula anômala, virar um carcinoma espinocelular queimado. Cicatriz de queimado pode gerar um espinocelular. Que mais? Tem um outro sinal que é muito frequente, é um sinal que aparece aqui, assim, geralmente couro cabeludo, face, que é o nevo sebáceo. É um sinal composto por células da glândula sebácea, mas tem uma modificação. E ele pode virar um carcinoma basocelular. Então, assim, entre outros. Trabalho, depende do tipo de trabalho que você faça. Então, se você é um trabalhador rural, é uma pessoa, um gari, é um policial, carteiro. São pessoas... Ou então, não o sol, mas, por exemplo, eu sou uma cozinheira. Eu tenho uma pele clara, fico ali cozinhando e tem aquele ambiente quente, porque a gente pensa em raio ultravioleta só como o único causador, mas o infravermelho, que é o calor que tem nos raios de sol também, como os raios iônicos, raio-x, etc., eles também causam câncer. Então, um trabalhador que está num ambiente muito quente tem que ter esse cuidado, né? Hoje em dia está se polemizando um pouco a relação à luz fria também. A luz de LED menos, mas aquela luz incandescente antiga, porque emitia mais calor também, poderia causar, né? Câmara de bronzeamento artificial. Então, câmara de bronzeamento artificial. Se você é uma pessoa que tem esse hábito, ou então, agora que está na moda, botar aquelas fitinhas crepe, passar um autobronzeador, ou então... Não, bronzeador não, que bronzeador. Para ficar com a marquinha de biquíni, né, de lacinho, aquela coisa toda. Nossa, aquilo é altamente cancerígeno. Tá vendo? Fiquem espertas, vocês. Tem mais coisa. Vou olhar minha colinha, tá? Porque tem coisa que eu não lembro mesmo. Sim, vírus. Alguns tipos de vírus podem provocar HPV. Então, se você tem uma lesão de HPV, não a verruga normal, aquelas verruguinhas de criança, não. Mas aquelas verrugas genitais, elas podem provocar um tumor, principalmente peniano.
Você quer ver uma coisa? Os judeus têm menor índice de câncer de pênis, de pele, né? Sim. Porque eles são circuncidados. Então, os homens não circuncidados, eles podem não fazer uma higiene correta. Não fazendo essa higiene, aquela secreção que fica entre o prepúcio e a glande, ou até o próprio atrito do prepúcio, que é aquela pelezinha, né, na glande, pode gerar um câncer de pele. Falando nisso, o Brasil tem muita amputação. Né? Isso é inacreditável isso. Por carcinoma de espino celular. Pois é. Né? Por questão de limpeza, né? Isso. Outra questão, trabalhador que a gente está falando de emprego, quem trabalha com raio-x. Tanto que eles têm até um tempo de aposentadoria diferenciado, né? Porque eles se expõem muito ao raio ionizante, tá? Idade. Acima de 40, a gente vê uma incidência maior do que abaixo de 40. A não ser que a pessoa já seja muito branquinha, vai muito ao sol, né? Tem outros fatores acumulados, porque o sol ele tem um efeito cumulativo. Então, o efeito ao dano do DNA celular e vai se somando com os anos. E aí, depois de um certo tempo, você começa a modificar as células da pele e, com isso, gerar uma célula alterada, né? E essa célula gerar um tumor, né? Aí a replicação é rápida. É isso. Acabou, né? Tem muita coisa, né? Eu acho. Meu Deus, tá. Mas assim, grosseiramente, o tipo de pele. Tipo de pele, né? Basicamente. E histórico familiar. Na Bahia, por exemplo. Na Bahia, por ter ter mais negro. A incidência é menor. É menor, né? O fototipo é mais alto. Mais alto, né? Agora, o negro, ele tem uma forma que as pessoas esquecem. O melanoma acral, que é um melanoma nas extremidades. Então, eles podem ter nas palmas e plantas, nas mãos, na unha. E é um melanoma muito agressivo. É um melanoma bem agressivo. Então, o negro pode, sim. Ele não tem... Você raramente vê um vaso celular, um carcinoma espinocelular. Só nessas exceções que a gente comentou, não circuncidado, sim, uma úlcera crônica, queimado, etc. Mas, pelo fototipo, não. É só o melanoma mesmo, que é muito frequente. Como as pessoas podem se proteger adequadamente do sol no dia a dia? Primeiro, evitando aquela exposição do sol entre 10 e 16. Difícil, né? Muito. É o horário que vai levar a menina na escola, que vai pegar a menina na escola, que vai almoçar, né? Sai do trabalho, vai almoçar, né? É a hora que tá boa na praia. Pois é. Ainda bem que aqui não é Jequié. Não. E aqui não é Guanambi, né? Não é Itajuípe. Mas eu já trabalhei em Guanambi. Ali é quente. E olha, eu vou te falar, eu achava perfeito. As pessoas ali andavam de sombrinha. Cansava de ver. Aqui as pessoas têm vergonha. Aqui tem vergonha. Mas em Guanambi, as pessoas andavam de sombrinha. Muito bonitinho. Eu achava uma graça aqui. Andavam de sombrinha. Eu já trabalhei lá há 2 anos. Ali é muito fofo. Adoro Guanambi. Eu também. Adoro Guanambi. Muita gente, muita amizade lá. Tem salão lá, né, em Guanambi. Né? Então, a gente tem uma amizade muito legal lá. Mas assim, a exposição... Evitar aquela exposição naquele horário de pico, é onde a incidência maior de ultravioleta B. O ultravioleta A, ele é contínuo o dia inteiro, do nascente ao poente. O B, ele vem também no nascente, mas ele tem um horário de pico entre 10 e 16 horas, né? 4 da tarde. Então, evitar esse horário, que é o horário que tem maior incidência realmente do baso, que é o câncer mais frequente, né? Entendi. Eu esqueci de dizer que é um lugar mais quente, porque Guanambi é com Jesus da Lapa. Não conheço. Ali é quente. Só de passagem. Ali é 2 sol para cada pessoa, ali é muito quente. Eles falam isso, aqui é um sol para cada um. Lá é muito quente. Outra questão, roupa. Então, se você puder usar roupas de fotoproteção,
Então, aquelas roupinhas que já vem com uma trama Sim. especial, que eles chamam UV, Sim. FPU, que é um fator de proteção universal de raios ultravioleta num total, fator 50. Chapéu, a sombrinha, né? Andar com essa proteção física é importante. E hoje a gente tem uns remedinhos, não é remédio, é um suplemento vitamínico que tem uma ação antioxidante. E esses suplementos, eles melhoram a performance da pele em relação à luz do sol. O pessoal costuma dizer que é a pílula do filtro solar ou filtro solar oral. Não. Não, ele não substitui o filtro solar, mas ele ajuda muito. Muito na proteção, melhora muito. Eu, por exemplo, eu passo muito para quem tem melasma, que é aquela mancha, sim. né? Eu passo muito deles, porque o melasma, ele escurece com qualquer luz. Até com estresse. E ele protege, né? E ele ajuda muito. Ajuda demais. O uso de protetor solar é suficiente. Quais outras medidas são essenciais? Basicamente isso, né? Protetor, roupa, evitar grande exposição, assim. Você diz em que sentido? Aqui fala que o uso do protetor não precisa, para se proteger, precisa somente o protetor solar. Mas você já falou, né? Que é chapéu, roupa, sim, né? Todos esses acessórios, né? Que protegem, né? Há uma faixa etária ou grupo mais vulnerável ao câncer de pele? 40 anos acima. É a faixa mais frequente, assim, 40 anos para cima, mas entenda. Como eu te expliquei, o efeito do sol é cumulativo. Então, isso vai se somando com os anos, né? Sim. Então, as pessoas vão começando, a partir dessa faixa de idade, a ter uma incidência, um número, iniciar alguns tipos de câncer de pele. Mas qualquer faixa etária pode ter, eu já vi em criança. Não é comum, óbvio. Havia uma alteração genética, mas assim, é mais frequente, de fato, acima dessa faixa de idade, né? Os idosos, né? De um modo geral. Doutora, nós estávamos falando antes do podcast sobre a coloração, né? Principalmente aquela mulher que ela faz a quimioterapia, sim, né? E tem a queda de cabelo, depois nasce os cabelos. A gente tem muitos pacientes que queixam sobre isso, principalmente o do transplante de medula. Então você vai, fica carequinha e nasce aqueles cabelinhos brancos. Às vezes até diferente, nasce um cabelo mais sai cacheadinho, né? Ou então liso, né? Liso, então, e elas vê a morte para elas. E muitos pacientes querem colorir esse cabelo. Qual a sua recomendação para isso? Em relação ao câncer de pele em si, nada, não interfere. Mas sim, assim, é uma química um pouquinho mais agressiva, se for o permanente. Sim. Hoje tem tinturas novas, tá? Muito novas. Então, assim, as tinturas mais antigas, elas tinham muito metal pesado. Amônia. Isso. Aí tem as tinturas novas que não tem amônia, que são permanentes. Sim. E tem as demi-permanentes, o que o pessoal chama de tonalizante. Sim. Os tonalizantes têm menos substâncias nocivas. Então, assim, o que a gente sabe é que depois de um certo número de tonalizações, não com o demi-permanente, com o permanente, você tem uma chance de desenvolver câncer. Câncer. Não estou especificando pele. Sim. Câncer. Certo. Eu acho assim, a pessoa acabou de sair de um processo químico, o corpo está regenerando, está recuperando. Ela pode usar uma coisa mais suave. Ela pode usar uma rena, que não é uma tintura, ela só dá uma coloração muito sutil dos brancos, ela não pega o fio preto, mas ela dá por exemplo, você vai pegar uma rena avermelhada. No branco vai ficar vermelhinho, no preto vai ficar um tom avermelhado, mas não vai mudar a cor do preto. Só para dar uma disfarçada. Agora, se ela tiver nessa vaidade, então o tonalizante, que é a demi-permanente, não a permanente. Aí tudo bem. Agora tem umas tintas também que elas fazem um efeito de luzes.
Então, você pinta o cabelo, não fica parecendo que você acabou de fazer luzes no cabelo. Sim. No branco, né? É uma opção. Porque vai doses, né? Não, claro, gente. Né, Acabaram de tadinha, passar elas- por uma situação Ela olha no de espelho, perder o cadê? Vê cabelo. aquele, tipo assim, você, o cabelo lindo que você tem. Aí depois você Obrigada. perde o cabelo. É a morte para muitas mulheres. Vou te falar Né? um caso, espero que minha cunhada depois não brigue comigo. Mas eu tenho uma cunhada que ela teve CA de mama. E a preocupação dela era fazer a quimio. Porque ela, de fato, ela tem um cabelo lindo. O cabelo dela é lindo, 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 lindo. E ela até fez um exame, foi para os Estados Unidos para ver se o tipo histológico dela Sim. necessitava a quimioterapia. Mas felizmente não. Então ela fez só a radioterapia. Faz todo o acompanhamento oncológico, tá bem, graças a Deus. Mas o pavor dela Não é só ela não, viu? era perder o cabelo. Nossa, é. Hoje tem aquela técnica, né, de você refrigerar o couro cabeludo Sim, sim. para diminuir a circulação do quimioterápico no sim. cérebro naquele momento que você está fazendo a infusão. Sim. Dói. Tu imagina com aquele negócio gelado na cabeça. É muito sacrifício, mas assim, tem funcionado. Você não consegue não perder fio nenhum, mas há uma redução muito grande, é também uma opção, né? Pois é. Quais sinais ou sintomas podem indicar a presença de câncer de pele? Vamos lá. Se você começa a notar que você tinha um sinal desde criança, ou então um sinal que surgiu na adolescência, na gestação, e esse sinal, o pessoal chama de verruga, né? Sim. Aquelas manchas acastanhadas. O pessoal tem muita preocupação com alto relevo. Também, mas a mais preocupante são as planas até. Mas sim, se você tem um sinal e esse sinal está mudando de configuração, então ele está crescendo, ele está criando um halo ao redor, um halo mais escuro, ele está criando um relevo, ele está sangrando, ele está coçando. É um sinal de alguma coisa diferente. Ou, se você não tinha aquela lesão e do nada você vê uma bolinha escura, ou uma bolinha transparente, ou uma bolinha grosseira, cascuda, isso pode ser um sinal de um câncer de pele. Existe um outro tipo de câncer de pele, que não é desses mais frequentes, mas assim, umas placas no corpo que não desaparecem. Mas esse é um câncer, não vamos confundir a cabeça. Deixa isso pra lá. Vamos falar do tradicional. Então é isso. Se você vê uma lesão diferente ou um sinal que você já tinha que está modificando, procura um dermato. Se você já tem uma história de um câncer de pele familiar, é interessante a partir dos 40 você ter uma frequência de visitações a um dermatologista. Então é interessante você fazer uma rotina anual, semestral, entendeu? Porque eu acho que é uma questão cultural. O pessoal não cuida, não é? Se a gente vê Só quando aí, tá coçando, só quando tá ferindo, a gente vê ou então tá aí, no rosto. a gente vê muitos casos que poderiam ser resolvidos, né? E Sim. o pessoal não se preocupa em fazer um diagnóstico precoce, né? Sim. Se ela sabe que com a questão do mieloma mesmo, nós vemos muito caso aí que se tivesse um diagnóstico correto, certo, cedo, não estaria sofrendo, né? Mas infelizmente. Então fica aí a dica, né, doutora? Qualquer sintomazinha, o corpo fala, né, doutora? Sim, e quer ver uma incidência, a gente vê, tem uma estatística de que 58% dos casos de câncer de pele são detectados pelos familiares. Fulano, você não tinha essa pintinha aí nas costas, não. Né? Você não tinha. Interessante isso. Eu nunca me esqueço, teve um caso de uma paciente que foi encaminhada a mim por ela foi a um dermatologista, foi encaminhada a um dermato por uma ginecologista porque ela tinha visto uma pinta na coxa. Aí ela falou assim, olha, você devia procurar um dermato, essa pinta tá diferente. Aí
6, 7 meses depois, essa pessoa foi lá no hospital para eu examinar. Aí quando ela falou, doutora, não é nada demais, né? Não é nada demais, né? Eu falei, não é isso que você tá imaginando, não. Tem coisa aqui. E você tem que tirar isso ontem. Ela regalou o olho, olhou pra mim. Como assim? Eu falei, amiga, você tem que tirar isso ontem. Era um melanoma. E ela sumiu. Anos depois, ela voltou no consultório. Ela, doutora, eu te xinguei, mas eu te xinguei. Eu tinha vontade de pegar você e jogar você na parede. Que raiva que eu fiquei da senhora, porque a senhora tinha que ter falado pra mim isso, que eu tinha que ter tirado ontem. Eu falei, minha amiga, se você não ouviu a sua ginecologista, levou 6 meses, quanto tempo você ia levar pra tirar essa lesão? Porque quanto mais precoce você age, melhor seu prognóstico. Ela falou, eu te xinguei, mas depois eu te agradeci tanto. Porque, de fato, eu entendi por que você falou isso. Eu falei, você entendeu agora, né? Porque você tinha que tirar isso o mais rápido possível. Eu tava bem na coxa, perto da virilha. Então, assim, uma lesão bem grandinha, sabe? Aí depois eu perdoei, ela me perdoou. Ficaram tudo de bem. Graças a Deus. Mas, assim, você tem que ser contundente. Porque a pessoa também posterga, não valoriza. É isso. Infelizmente, algumas pessoas não valorizam a orientação. Quando eu iniciei o tratamento de manutenção, e aí eu comecei a tomar a lenalidomida, né? Que é o medicamento que nós tomamos para ver se o mieloma dorme. E aí começou a aparecer aquelas lesões na pele. E o doutor Leonardo me mandou te procurar. Foi quando nós fizemos uma consulta contigo. E eles falam, olha, não perca tempo de forma alguma. Investigue tudo. Mesmo que você esteja tratando direitinho, mas apareceu. Eu tive uma pneumonia violenta. Eu fiquei na UTI e tudo. Eu te segui. Pois é, e para você ver, a gente mesmo, tudo direitinho, você acomete dessas coisas. Imagina aquele que não está nem aí, né? Não pode brincar, né? E o corpo te fala, não tô legal, procura a doutora Luciana, procura o doutor Leonardo, né? E assim vai. Qual a importância do autoexame de pele e como ele deve ser feito, doutora? Então, assim, tem lugar que você não consegue avaliar. Bom, a importância... Justamente, você tem que conhecer seu corpo. O que você falou, o corpo fala. Sim. Então, você precisa conhecer seu corpo para ver o que é certo e o que está diferente. A pele dá essa possibilidade. Os outros órgãos internos, você não consegue saber o que está acontecendo. Mas a pele, você ainda consegue se analisar e descobrir se tem alguma coisa diferente a tempo. Analisar o seu corpo sempre com espelho, lugares que você não enxerga. Se você puder, pede a um parceiro, uma parceira, um familiar. A parte do dorso é um lugar que você não examina direito, né? Você não consegue olhar, você não fica muito tempo olhando para o espelho nas costas. Então, assim, fazer uma autoanálise, olhar couro cabeludo, olhar a extremidade, mão, unha. Um melanoma pode dar na unha, um melanoma pode dar no olho. O melanoma pode dar na palma da mão, na planta do pé. Então, autoexame. Como eu falei, pedir... no solado? No solado. Principalmente, se você já tem um sinal ali, aquele sinalzinho, aquela pintinha pretinha, eu sempre oriento os pacientes, tira, não tem nada aqui, mas tira. Ele tem chance de virar um melanoma. É uma área que você atrita com calçado, ou na mão, que você atrita com um objeto que você vai segurar. Esse atrito frequente pode gerar uma alteração celular, porque você vai a um dano e a uma regeneração, né? Então, você pode formar uma célula diferente. Então, atrito, mão, pé, você tem que dar uma checada de vez em quando, entendeu? Entendi. Quando é necessário procurar a doutora Luciana? Quando você descobriu alguma coisa errada. Pois é, como é que procura a senhora? Ou alguém descobrir que você... Olha, essa pintinha você não tinha. Uma coisa legal também. Fotografa. Aquelas pessoas que são dálmatas, oncinhas pintadas, que tem muita pinta. Sim.
Se fotografe, arquiva. Hoje, com o computador, você consegue fazer arquivos. Então, você, assim, a cada 6 meses, tira foto do corpo, de áreas específicas, vai arquivando. Daqui 6 meses, você repete essa fotografia. Aí, compara a foto. Hoje, aquela questão do IA, depois eu me lembrei, tem uma IA que a gente estava comentando. Sim. Tem uma IA, que é um aparelho chamado Photo Finder. É um aparelho de dermatoscopia acoplado a um computador com um programa que tem um algoritmo. Você vai arquivando as imagens do paciente, seja no todo. Então, você faz o próprio arquivo, né? Ele faz um comparativo, a IA vai fazer um comparativo das fotos antes e depois. Você vai fazendo anual, bienal. E ele com o dermatoscópio, que é um aparelho que amplia a imagem da lesão, e aí te mostra estruturas que dizem assim, pode ser um melanoma, pode ser um baso, pode ser um espino. Então, ele tem características que configuram as tumorações. E aí, ele fotografa e arquiva. Daqui a um tempo, ele vai fotografar a mesma lesão e vai comparar. O próprio algoritmo dá um alerta. Entendi. Tem também esse mesmo aparelho, tem parceria. Quando você tem uma dúvida, eles têm parceria com outros especialistas que fazem uma outra análise. Quando o próprio colega que está fazendo o exame tem uma certa dúvida. Porque, assim, nesses pacientes, você vai tirar todas as lesões? Não tem como. Não tem como, né? E hoje você tem toda essa qualidade, né? De atendimento, né? De pesquisa, de investigação, né? Doutora, quais são os tratamentos mais eficazes atualmente para o câncer de pele? Retirar, né? Cirúrgico. Então, assim, tirou com a técnica cirúrgica correta, com a margem específica, quando você tem uma suspeita. Quando você não consegue identificar, você vai fazer uma biópsia, aí a biópsia vai dar a definição. E aí depois, você, um dermatologista cirurgião ou um cirurgião oncológico, vai fazer a retirada da lesão com toda a técnica específica. O melanoma ainda se faz a pesquisa de linfonodo sentinela, que é para ver se houve metástase, né? Enfim, cirúrgico. Quando o paciente não pode fazer a cirurgia, hoje tem os imunobiológicos, que são substâncias que podem destruir essa célula ou reduzir o tamanho dessa célula. Então, por exemplo, um vaso celular aqui, rente do olho, num idosinho acamado, com Alzheimer, que não se locomove. Como é que você vai fazer? Levar para o centro cirúrgico? Já tem outras comorbidades para cirurgia, então você pode recorrer a técnicas, um tratamento químico, né? Para tentar destruir, reduzir o tamanho. Aí talvez depois uma cirurgia. Hoje o melanoma, você tem a imunoterapia, né? E terapia combinada com... esqueci o nome, terapia-alvo, que visa o gene do paciente. É muito interessante, é coisa nova. Aí Leonardo ou Clécius para te falar essa questão. Mas, que são assim, então, olha, a gente tem visto casos que você não acredita. Você fala assim, infelizmente a sobrevida curta. Nada, gente. A pessoa tá aí, graças ao Senhor. Então, a medicina deu saltos nessas últimas décadas, principalmente no melanoma e outros tipos de tumores, com essas novas terapias, né? E agora saiu a vacina para tratar os melanomas agressivos, que não é que você vai dentro das outras terapias tentar curar o paciente, obviamente, mas assim, você vai diminuir as complicações que esse melanoma mais agressivo, o estadiamento mais elevado poderia ter, entendeu?
Essa vacina é bem interessante. Depois vamos falar dela, né? Não sei não, deixa eu estudar esse trem aí, que é Não, novidade. depois, Saiu do forninho agora. Eu vou te falar aqui, ó. A gente vai falando, vai conversando e o tempo vai passando, sabia? Depois a gente vai voltar para falar dessa vacina. Tá, estamos Existe algum perfil de pessoa que deveria se consultar regularmente com o dermatologista, mesmo sem sintomas aparentes, doutora? Aquele que tem um histórico familiar de câncer Genético, de pele, né? Genético, muito clarinho, acima dos 40, aquele que tem um trabalho que se expõe muito à luz do sol, o calor. Porque não é normal se fazer check-up com dermatologista, é? Raramente. Não é. Hoje o povo vai procurando skincare. Não se usa. Desde 12 anos de idade. Vou fazer check-up no dermatologista. Não, Ninguém aí assim, faz, né? eu atendo pré-adolescentes assim, doutora, eu vim fazer skincare. Com 12 anos, eu falo, sério, já? Assim, sério? Você vai usar tudo que eu passar? Pô! Então, o mais importante, filtro solar. E aí eu passo. Bater e valer. Tem que passar. Protetor solar é de lei, né? Mas, assim, é isso. Pacientes acima dos 40, pele muito clarinha. E pele muito clarinha, eu acho que desde criança, sabe? Tem que estar... Agora, imagine só, um homem. O homem já não gosta de médico. Né? Não tem nada. Tá mudando, assim, viu? Pois é, mas aí eu não tenho nada, eu vou lá fazer um exame com a doutora Luciana. Não tenho nada. Você acha que vai? Normalmente não. Não vai. Por isso que a gente tem que fazer esse trabalho de conscientizar. Hoje os homens são muito né? vaidosos, né? Então eles estão indo por um cuidado geral. Mas assim, normalmente não. Eu tive um caso, mas é isso. O paciente, a mãe teve melanoma. Mas é porque ele teve histórico, né? A mãe teve melanoma e ele foi lá. É uma longa história, depois eu te conto. Tá. Ele foi me agradecer, na realidade. E aí ele passou por uma consulta, porque ele pediu também, não, agora eu quero, né? E ele tinha um nevo displásico, ele tinha um nevo que merecia atenção. Certinho. Quais são os maiores desafios no combate ao câncer de pele no Brasil? Conscientização, né? Então, é isso. O que você tocou no assunto é conscientização. As pessoas não têm essa ciência da importância. Mesmo, né? De se cuidar. Mesmo na prevenção não vai. Só vai quando tá mal mesmo. Você quer ver uma coisa assim que eu falo assim, você vai passar o filtro solar? Doutor, eu uso todos os dias filtro solar. Falei, legal. Qual o filtro solar que você usa? Aí ele fala, esse filtro só dura 2 horas, querido. É sério? Eu falei, Aí passam 7 da manhã, 8 da manhã, e o horário de 10 às 16 não tem nada. Aí vai pro trabalho, fica na rua, passeando, não sei o que, não sei o que. Então ele não adianta, né? Não adianta. Aí eu falei, amigo, tu não protegeu nada, né? E outra, você precisa passar um tempinho antes de sair de casa. Porque o filtro tem filtro físico e químico. Então, o filtro químico é absorvido. Sim. E nessa absorção é que ele reage com as células para poder fazer o efeito. Então, ele precisa de um tempo para ser absorvido. Para você poder sair e se expor, né? Entendi. Como educar melhor a população sobre a importância da proteção solar, especialmente em crianças? Eu acho que são as campanhas, né, que você tem. Eu acho que muitos pais hoje estão muito cientes. Eu vejo assim, eu vejo sim, procura de pais com muita frequência, pais mais preocupados, usando a roupinha, tendo os cuidados corretos, mas é divulgar, né? E a gente antigamente tinha muita propaganda, né? Hoje a gente não vê as propagandas assim, Verdade. que era uma coisa comercial, óbvio, mas tinha uma mensagem, né? Subliminar ali. Então, tinha uma informação. Então, eu acho que as campanhas em escola, campanhas em universidades, né? E as campanhas públicas, né? E comerciais, por que não? O que mais podemos fazer para ajudar a prevenir o câncer de pele e reduzir sua incidência? É isso que a gente falou, conscientização, autoexame, usar filtro solar diariamente. Lembrando, vamos repetir? Filtro solar, a gente deve repetir
Uso umas 2, 3 vezes ao dia. Não 7 da manhã, né? Não. Passou 7 da manhã, dá umas 10 horas, repete, 2 da tarde. Pelo menos para ter uma certa cobertura. Então, uso de filtro, roupinha de gola mais alta, manga comprida. O decote deixa para de noite. Andar de sombrinha. Fazer igual a Guanambi, né? Não, o povo é bem consciente, sabia? Ô, doutora, o paciente recebeu um diagnóstico do melanoma. Qual a mensagem que você poderia dar para ele agora, já que você tem um diagnóstico? Porque para todo mundo, câncer é morte, é fim. Abre um buraco, né, no chão. Né? E a gente tenta fazer esse trabalho de desmistificar a ideia de que o câncer é fim. Qual a mensagem que você daria para esse paciente? Confia na ciência. Hoje tem muita coisa nova. Não fica no pensamento negativo. A medicina está dando saltos, mas a gente tem Deus, né? E a fé é tudo. Com certeza. Eu sou da ciência, mas eu sou da fé também. Amém. Então, eu acho que a gente tem que ter essa consciência de que a medicina está dando saltos, a gente tem recursos hoje para reverter o quadro e curar. Quem sabe? Por que não? Curar. Mas tem que ter fé. O pensamento positivo é muito importante. Isso para qualquer câncer. Não melanoma. Você ter fé, pensamento positivo, eu acho que é metade do tratamento. Cuidado emocional, né? Com certeza. A gente é um todo, né? A gente é um todo e nós somos uma centelha divina. Então, eu acho que a gente tem que ter fé. Pois, tá vendo? Doeu? Não! Tá vendo como foi legal? Você tava tão nervosa de Eu vir. tô com as bochechas vermelhas, que eu sei. Não, mas aí o papo foi legal. Olha, as informações foram importantes. Eu acredito que o pessoal que está nos acompanhando, que vai estar assistindo o nosso podcast, vai tirar muito proveito dessas informações suas, né? Eu só tenho que agradecer. Lembrei de uma coisa importante, não. Que a gente estava falando de criança. Trabalho científico recente, pessoal do Grupo de Melanoma do Brasil, eles têm uma estatística de que crianças que usam, né? Então, crianças, adolescentes que usam filtro solar desde a infância, né? Pessoas que usam desde a infância reduzem em 40% o risco de melanoma. Então, o filtro solar adequado para criança. Eu estava lembrando disso, isso aí é uma coisa importante. Sim. Filtro solar adequado para cada faixa de idade da criança. Bebezinhos até 6 meses não usa só roupa. Enfim, mas é importante. Mas sim, vamos lá. Pronto, não tem mais alguma coisa? Não, era isso. Pode ficar à vontade. Temos 3, 4 minutos. Não. Eu quero aproveitar e lembrar o pessoal de Lins e região, lá em São Paulo, que o ponto de coleta dos alimentos perecíveis estão sendo... você pode levar lá no Magazine Luiza de Lins, onde eu agradeço o apoio do seu Luiz, lá o gerente da loja e dos seus colaboradores. Vamos lá participar e fazer um Natal mais feliz para aquelas famílias pobres lá de Lins e região. Doutora, muito obrigado. Eu que por ter agradeço. aceito o meu convite. Fiquei nervosíssima, muito mas... feliz, né, de ter a sua presença aqui. Que Deus continue te abençoando, viu? A senhora é luz. Né? Amém. E qualquer coisa, estamos aí à disposição, viu? A melodia está aqui, viu? Na hora que você tiver alguma novidade, só falar. Pode deixar. Gente, né? Agora que eu já vi que não dói. Não dói, não. Tá? Eu venho. Um abraço a Obrigada. todos, viu? Até semana que vem, se Deus quiser. Um abraço. Você ouviu o JF Cast, um podcast produzido pela Associação Joelísio Fraga Mieloma Múltiplo. Saiba mais no Instagram, @Joelísio_Fraga. No YouTube, AJFMM.